Quando nós paramos para analisar essa, esse período, né? A gente está gravando isso no período 2025. E a gente olha para esse período da nossa vida, da nossa dinâmica, onde nós estamos sem tempo, como se nós estivéssemos correndo atrás do rabo. Já tiveram essa sensação de correr atrás do rabo? Então, parece que a gente tá toda hora apagando um incêndio, e aí tá chegando em cima do horário, e aí tá na hora, e aí eu preciso fazer isso. É como se a gente fosse dormir já com a tarefa de tudo que tá faltando. E ao mesmo tempo, ah, a gente vai tomando mais informações. Porque se a gente para pensar quando a gente toma nosso celular na mão, né? E agora tentem mais ou menos fazer uma conta, né? Cada vez em que a gente faz esse movimento aqui, foi no mínimo uma informação. Vamos pensar que aqui passou um post da Bianca, depois passou um post da Fernanda, depois passou o post do programa Titãs. Então, só nessa passada de dedo, vamos jogar uma média de uma informação, um conhecimento sobre algo. Quantas vezes a gente faz isso em um minuto? Quantas informações nós processamos em um minuto? Eu sou de 1978. Nos anos 80, quando eu ia para a escola, a gente se reunia. E aí, alguns colegas, meu pai tinha telefone na empresa, nós em casa não tinha, tinha na empresa que ficava embaixo de casa. E nós combinávamos de fazer o trabalho na escola 2 da tarde, por exemplo. E a gente chegava lá para fazer o trabalho às 2 da tarde e as pessoas estavam lá às 2 da tarde, né? Agora, se eu combinar com a prof. Bianca de fazer um encontro com ela ali na cafeteria às 2 da tarde, quantas mensagens nós vamos nos mandar até que a gente chegue ali? Isso tudo é informação, né? Tô saindo, tá? Já vou chegar. Tô parada no trânsito, aí manda uma foto da sinaleira. E aí, olha quantas informações a gente vai fazendo para um encontro. E aí nós chegávamos lá no grupo, e aí a prof tinha dito quais eram os livros que teriam o conteúdo do trabalho. Aí um era o que escrevia, o outro lia, aí um ditava. Aí depois a gente ia datilografar na minha época, né? A gente fazia. Eu fiz curso de datilografia com uma freira que nos vendava. E aí ficava lá, S, cedilha, e aí ficava nos treinando os dedinhos, né? Porque a máquina era pesada a tecla, não é que nem agora o computador que a gente mal toca. E se errava. Eu lembro quando eu vi a primeira vez corretivo, eu acho que eu estava na sexta série, né? Porque se a gente errava, tinha aquela borracha que era metade laranja, metade azul para apagar e depois bater a máquina em cima e de repente furava a folha. E lá íamos nós datilografar tudo de novo. Para fazer o trabalho de capa, a gente pegava aqueles, como se fossem uns alfabetos plásticos para pintar dentro de canetinha e às vezes acabava a canetinha no meio do ar. Então, para a gente montar um trabalho, olha o tempo que a gente levava e o número de informações que a gente tinha para realizar um trabalho. E se agora eu falar, bom, gurias, vamos fazer um trabalho aí sobre as estações do ano. Em 2 segundos a gente vai ter acesso a muita informação, né? E vai ser um trabalho lindo e claro que quem tem dons aí para mexer mais com o computador vai fazer capas e trabalhos e movimentos. Então a gente também precisa reconhecer que os tempos mudam e que com a mudança dos tempos, nós também vamos mudando como seres humanos no nosso comportamento. E tem coisas que ficam mais difíceis. Hoje nós temos muito mais acesso a conhecimentos. Quantos cursos? Geralmente, quem vem para um encontro como esse são pessoas que gostam de buscar o autoconhecimento, buscar cursos. Se a gente decidir, gurias, pegar uma plataforma e agora comprar 2 ou 3 cursos, talvez com R$ 100 a gente faça compras de cursos.
é esse encontro, essa aula de hoje, seja que você está assistindo aqui ao vivo nesse dia, ou você está assistindo essa gravação, que talvez fique nessa plataforma por muito tempo. Quantos cursos nesse momento você já fez, mesmo que seja dentro de uma única área, ou em áreas diferentes, e que você sabe aqui, você leu o livro, você fez o curso, mas você não consegue botar em prática. Quando a gente fala sobre tipos de conhecimento, que é esse nosso encontro de hoje, é para conseguir reconhecer que esse tanto de informação também está mudando a nossa forma de vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, que por horas é uma delícia. Que bom que agora eu posso pegar aqui meu telefone e fazer uma pergunta para a inteligência artificial. Eu posso colocá-la no Google para ele me falar sobre as 4 estações do ano e ele vai me falar tanta coisa. Que aquele trabalho de escola que eu ia ficar uma semana indo várias vezes na biblioteca com os coleguinhas, agora eu tenho acesso a essa informação mais rápido. E como nós sabemos, para todo ganho tem uma perda. E tudo aquilo que apresenta traz um preço e um custo. E aí a gente entra também num lugar de frustração. Puxa, eu já li 300 livros, eu já fiz não sei quantos cursos, e parece que eu não me sinto apta, e parece que eu não sei nada, né? Então, que a gente possa, através desse encontro hoje, deixar que algumas coisas se acomodem no nosso coração e que outras nos provoquem, que a gente permita. E aí você pode perceber se, enquanto você está aqui, nesses primeiros minutos, você já consegue reconhecer que uma parte sua pode se acomodar com o que vai ouvir aqui e que outra parte sua vai se sentir provocada com o que vai ouvir aqui, porque essa é a ideia. Quantas vezes na nossa vida nós passamos pela mesma situação em um tempo diferente, com pessoas diferentes. A gente fala, mas eu tinha falado que dessa vez não ia fazer assim. Com tudo que eu já estudei, estou eu fazendo isso. Então, reconhecer os tipos de conhecimento, os níveis de consciência que a gente tem nos diferentes assuntos, também muitas vezes nos dá um, ai, deixa eu pegar um pouquinho de fôlego, né? Porque enquanto houverem perguntas, enquanto houverem dúvidas, nós não estamos prontos. Sendo que os prontos já não têm mais nada, já são obsoletos, já finalizaram a tarefa, né? Já estão mortos. Quanto mais eu me questiono, quanto mais há coisas para eu conhecer e descobrir, quanto mais eu percebo que há coisas que eu ainda não deu tempo de fazer, mais eu tenho uma consciência de que estou viva e que essas perguntas e esses movimentos me movimentam. Então, quando nós falamos de conhecimento, e a Fernanda estava falando do conhecer, e esse conhecimento realmente se transforma em algo útil para a gente. É tão bom conhecer coisas novas, né? A gente tem uma sede de aprendizado, até mesmo porque a gente ouve tantas coisas e tantas pessoas falando e diz, nossa, da onde essa pessoa teve essa reflexão? Onde ela aprendeu isso? Eu também gostaria. E aí, entender que muitas vezes o conhecimento falado ele parte, às vezes, da leitura de um livro, né? Eu pego um livro, eu leio uma página desse livro e eu falo para você sobre o livro. Mas isso não necessariamente significa que seja um conhecimento. Eu apenas estou compartilhando uma informação. O conhecimento. O que é esse tal desse conhecimento? Quando a gente para pensar, né? Desde da criação da humanidade, né? Tantas histórias e teorias sobre a árvore do conhecimento, o desejo de tomar conhecimento. Então, a gente sim está tendo acesso a muito conhecimento, ainda que não significa necessariamente que esse conhecimento ele vai, de alguma forma, se transformar em entendimento para mim. Será que eu vou entender isso?
porque todos nós temos a nossa própria forma e essência de entender as coisas, né? E aí, a partir do que nós nos propomos hoje, eu e a Fernanda, é linkar isso ao que Bert Hellinger nos traz no livro O Amor do Espírito, onde ele fala que existem formas de conhecimento. E uma das primeiras coisas que Bert entende como uma forma de conhecimento é a observação. Observa, né? Se eu falar para vocês que a observação é uma porta de conhecimento ou é uma forma de conhecimento, não importa. Mas o que que isso quer dizer? Como que eu posso observar e transformar algo em conhecimento? Simplesmente assistindo um vídeo? Ouvindo alguém falar sobre isso? Como que eu observo o conhecimento? Como que o conhecimento é observação? E aí eu quero compartilhar algo bem pessoal com vocês e que envolve aí o Sul, onde a Fernanda vive. Eu fui para o Rio Grande do Sul dar aula uma vez e logo que eu cheguei no lugar onde seria o evento e também era um antigo seminário, né? Então tinha o espaço do evento, as acomodações, a cozinha, tudo ali seria no mesmo local. A pessoa que me recepcionou disse assim: Nossa, desculpa o cheiro de mundongo. Eu, isso eu não entendo. O que que ela está falando? O que é isso? Mundongo? E eu, não, tudo bem. E eu ficava com meu nariz assim, e eu não sentia cheiro de nada. Eu não sentia o cheiro do mundongo. E ela insistia, desculpa o cheiro de mundongo. E aquilo começou a me incomodar, porque eu falei, gente, o que que essa pessoa está falando? E aí ela falou, olha, você se importa se a gente passar na cozinha antes de eu te levar para o seu quarto? Que eu quero ver o que que as meninas estão aprontando na cozinha. Eu falei, não, tudo bem. Aí ela entrou na cozinha, ela falou, meninas, fechem a janela, porque o cheiro de mundongo está se espalhando pelo espaço. Eu falei, gente, o que que é isso? Falei, eu posso ver o que que vocês estão fazendo? E aí, quando elas abriram a tampa da panela, eu senti o cheiro. Até então eu não sentia. Porque os meus olhos, que é um canal de informação, puderam observar através da visão aquilo que a minha inteligência, o meu entendimento já sabia. Aquela imagem da buchada, da dobradinha, eu conhecia. Eu só não sabia que lá no Rio Grande do Sul, buchada e dobradinha se chamava mundongo. Então, a minha paisagem sonora, essa palavra, eu não entendia. Mas visualmente eu tinha uma imagem. Então, a minha inteligência para isso era apenas visual. Porque eu aprendi que aquela imagem se chamava outra coisa. Olha só, que louco isso. Então, nós recebemos as informações através de todos os nossos sentidos, o nosso corpo, os nossos olhos, nossos ouvidos. Imagine você sendo vendada e tendo que tocar em algumas coisas para adivinhar o que é. Como você vai saber se as pessoas colocarem várias coisas na sua mão, o que é cada coisa, se você tiver com os olhos vendados? Você vai ter que usar outros sentidos para que a sua inteligência compreenda e tenha conhecimento, acesso ao conhecimento a partir dessa experiência. Então, não, a inteligência não é só algo aqui. O conhecimento não é algo que está dentro do nosso cérebro apenas como uma informação. E por isso que Bert traz lindamente as formas de conhecimento. E uma das formas de conhecimento que ele traz é a observação. Ou seja, é importante eu observar,
No momento que eu observo, aquilo se transforma em conhecimento. Enquanto eu não observar, talvez eu ainda não conheça. Como que a gente aprende, né, ou tem esse conhecimento através da observação? Vocês já pararam para pensar sobre isso ou para observar isso? Nós só conseguimos observar algo quando não estamos associados a isso. Porque, por exemplo, eu só consigo observar algo aonde eu esteja com o olhar um pouco mais afastado, né? Porque se eu fico aqui identificada, se eu fico identificada com aquilo que eu tenho como verdade, como bom e como ruim, eu não consigo acessar um lugar de observação. Por quê? Porque eu já tenho uma definição. Para a gente conseguir observar, nós precisamos de um afastamento. Por exemplo, a gente pode levar a nossa mão, tá? Ou estava aqui com o livro agora enquanto a Bi falava. Peguem algo que vocês tenham aí, pode ser um livro, a mão de vocês, e botem bem pertinho assim, bem perto, colado do nariz. O que acontece? Às vezes nós estamos tão associados a algo que observar é um grande desafio. Quando Bert faz essa provocação de que nós aprendemos muito observando, imaginem o seguinte: com todas essas concepções que nós temos de certo e errado, de bom ou ruim, de é assim que deve ser, como eu vou conseguir observar algo que pode ser diferente disso? Eu não consigo mais observar, porque agora eu me identifico. Agora eu já não consigo mais observar aqui onde é linha, onde é folha, onde é uma palavra, porque fica tão próximo que eu não vejo. Então eu estou identificada, eu já não sei mais onde é o meu olhar, onde é o meu olho, porque é como se eu estivesse dentro do livro, o livro dentro de mim, então eu não sei mais que sou eu e o que é o livro. Então já fica difícil para mim observar. Toda observação, ela precisa de um afastamento. Então, esse conhecimento através da observação, ele precisa vir junto com aquilo que nós falamos na entrada dessa aula, um questionamento. E se não for nada disso? E se eu estiver vendo apenas por um ângulo, em um ponto de vista? Eu acesso um conhecimento através da observação. Quando a prof. Bianca diz, eu fui lá ver o que que era esse mondongo, ela foi observar, ela não tinha uma definição. No momento em que ela viu, ela disse, isso aqui é dobradinha, na Itália chama trippa, mangiare la trippa. Quando ela viu a imagem, aí ela foi para uma identificação interna. Até então ela estava observando, que cheiro será? Mondongo, mondongo. E ela procurava algo, ela observava, porque ela não tinha uma concepção formada sobre aquilo. E aí a gente vai vendo esse movimento entre resposta e pergunta. Pronto, agora, no momento em que eu abro a panela e eu vejo que sim, eu sei o que é, só eu não conhecia por esse nome, eu não preciso mais procurar, não preciso mais observar. Então, quando nós também conseguimos reconhecer, integrar, entender, conhecer, a gente também dá uma descansada. As respostas nos permitem um descanso, enquanto as perguntas vão sempre nos mover, nos movimentar.
Então, essa observação, ela não tem uma definição, porque quando eu já tenho uma resposta, eu não preciso mais observar.